Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construção de Valor. Meu nome é Isabela, estou como vice-presidente de comunicação do Sinduscom Minas Gerais e estamos aqui para falar sobre responsabilidade social com duas queridíssimas. Está aqui comigo a Blenda, do Instituto MRV. Bom dia. Também está comigo aqui a Silvia, do Seconce Minas Gerais. Bom dia. Só para vocês entenderem aqui, vou ler um currículo delas, só para vocês verem que estamos com duas pessoas feras sobre o assunto e a gente vai aprender bastante. Eu tenho certeza que você vai sair, se já não tem algo dentro da sua empresa, você vai sair com vários insights para que você possa começar a construir isso, tá bom? Então vamos lá. A Blenda hoje ela é especialista em gestão de responsabilidade social, gerenciamento de projetos, organizações do terceiro setor e MBA de gestão de negócios e inovação. Pouca coisa em Blenda. Um pouquinho. Só um pouquinho que eu gosto de estudar. Tô vendo? Ao lado dela temos a Silvia, que está também pouca coisa, gente. Apenas 30 anos do Seconce Minas Gerais, é assistente social e supervisora do departamento do Seconce. É isso, é uma vida inteira. É uma vida inteira, dedicada, com certeza. Né, a essa causa. E parabéns por essa trajetória, viu? Porque 30 anos não é fácil. É muito tempo. Exatamente. Pessoal, para entrar já dentro um pouquinho do assunto, eu gostaria que vocês me falassem um pouco o que é o Instituto MRV e, consequentemente, ali também o que é o Seconce Minas Gerais, para as pessoas conhecerem um pouquinho, porque talvez elas não saibam do trabalho que vocês fazem hoje. Preparados para 7 horas de conversa? Um assunto tão bom como esse, né, gente? É quase impossível falar muito rápido. Mas para resumir, o que é o Instituto MRV e para começar a colocar aí uma plantinha no coração de cada um dentro da construção civil. A MRV, com tanta história para contar, há 12 anos atrás, decidiu institucionalizar todas as ações sociais que ela já fazia enquanto MRV. E aí criou o Instituto MRV, que eu tenho muito orgulho de estar desde o dia zero, né, como liderança desse papel do Instituto, e a gente desenvolve alguns projetos que a gente vai contar um pouquinho mais para frente, com foco principal em educação. Mas a nossa missão hoje aqui não é nem contar propriamente dito o que a gente faz, né? Mas ainda assim trazer inspiração para que todo mundo da construção civil comece a pensar em responsabilidade social como algo além das obrigações legais, né, gente? Exato. Mas sim aquela coisa voluntária que a gente precisa deixar de legado para a sociedade. Sim, bom, o Seconce, né, é a sigla de Serviço Social da Construção Civil. No último dia 26 de março, o Seconce completou 34 anos de existência, né, de funcionamento. Desde o início. Partiu de um movimento de empresários do setor da construção civil, né, empresários capitaneados, vamos dizer, pelo Sinduscom, pelo sindicato patronal, que resolveram fundar uma entidade, uma associação que pudesse levar aos empregados das empresas, né, desse setor, atendimento na área de saúde, treinamentos, né, e capacitação na área de segurança do trabalho, apoio e de oportunidades de qualificação profissional, né, uma forma de melhorar a qualidade de vida desse trabalhador, tanto da área operacional, majoritariamente, né, a pessoa que está no canteiro de obra, quanto da área gerencial, administrativa, né? Então, é um grande exercício de responsabilidade social. Responsabilidade social como uma estratégia mesmo de sustentável, né, para o setor se renovar, crescer, né, e cuidar de quem faz ele acontecer. Silvia, eu vou te falar, quando me associei ao sindicato, eu confesso que eu não conhecia o Seconce. E depois de um tempo, né, peguei para ler ali a convenção coletiva, vi o Seconce e falei assim, gente, o que é isso? Eu realmente não sabia. E aí fui procurar entender. A partir do momento disso, eu expliquei também para o RH e para os meus funcionários, eu posso te falar que a turma, assim, adorou entender e conhecer um pouco mais, né? A gente estava até conversando um pouco mais cedo aqui sobre não só a questão dentária que o pessoal tem, né? Como também as consultas. Me conta um pouquinho como é que funciona o Seconce hoje, dessa parte de consultas. A gente tem 3 pilares de atendimento. Um na área de promoção de saúde, com consultas, né, na área médica e odontológica. Temos um setor específico de medicina do trabalho, medicina ocupacional. Temos um departamento especializado na área de segurança do trabalho,
que promove cursos, treinamentos, né, direcionado para isso, para que essa inserção no mercado de trabalho aconteça de forma segura, para que se crie uma cultura prevencionista, né, para cuidar desse trabalhador que está aí no dia a dia na obra. E temos uma área na área de promoção de oportunidades de qualificação profissional. Antes do Seconce, eu digo que foi embrionário, antes de ir para o Seconce, antes do Seconce ser fundado, eu trabalhei no Sinduscom por um ano, num projeto que, para mim, é a menina dos meus olhos, que de educação, né, em parceria com o SESI, com a FIENG, né, um projeto de alfabetização de adultos. Ele foi longevo, ele, né, interrompeu, infelizmente, aí porque vieram crises, parcerias, mudou a dinâmica, hoje, né, a tecnologia entrou, mas assim, ele foi embrionário, né, foi o primeiro movimento que eu considero de cuidar um pouco da educação, né, de pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar regularmente, né, uma sala de aula, e que era fundamental porque impactava todas as nossas ações. Né? Então, começou com isso e depois surgiu o Seconce. O Seconce existe em outros estados, né? O nosso não é o pioneiro. Nós nos inspiramos, né, no Seconce de São Paulo, que acho que é o primeiro que foi fundado, e em outros estados. E é isso, funciona, é uma entidade que tem um funcionamento de segunda a sexta-feira com esse atendimento, né, principalmente nessa área de saúde, né, com consultas, com dia e horário marcado. Então, as empresas se encarregam de encaminhar os seus funcionários para esse atendimento. A gente procura, além do atendimento pontual, trabalhar muito com a questão preventiva, com a informação qualificada na área de saúde, para que aquilo vire uma rotina e não você procure um serviço só numa situação de emergência. Né? O atendimento odontológico é um diferencial, né? Porque você tem a rede pública de saúde, você consegue, às vezes, um atendimento, né, emergencial nos hospitais, mas, assim, com hora marcada, com horário marcado, onde você pode acompanhar, né, a sua situação de saúde. Então, eu acho que foi um avanço nesse sentido. E a área odontológica também. E é isso, né? A gente está caminhando aí, depende dessas empresas acreditarem nesse projeto, mas hoje a gente já cresceu muito ao longo desse tempo, né? A gente hoje, no momento, a gente tem cerca de 1.000 empresas associadas, ela precisa ser do ramo da construção civil para fazer jus ao atendimento do Seconce. A gente atende nós temos cadastrados cerca de 87 mil pessoas, entre titulares e dependentes. E eu esqueci de dizer que o nosso Seconce resolveu estender para o núcleo familiar desses empregados, desses trabalhadores, o que a gente oferece, principalmente na área de saúde. Então, o Seconce de Minas, ele atende o empregado, titular, a empregada, o cônjuge, o marido, a esposa e os filhos, até uma determinada idade dessas pessoas. A gente acha que isso é importantíssimo, o impacto é maior, você saber que você pode contar com a sua família, de ser assistida nessa área de saúde. Silvia, você trouxe tanta coisa aqui que eu já nem sei por onde que eu começo nas minhas perguntas. Tá dando vontade, né, de falar um monte de coisa. Porque você falou de forma de retenção de talentos, né? Eu acho que o Seconce é uma forma que a gente consegue, dentro da construção civil, reter talentos, porque, de fato, não vou entrar aqui em questão política, mas depender só da saúde pública, às vezes, não é o suficiente. Exato. Né? Então, realmente, contar com o Seconce, eu vejo, como eu comentei com os meus próprios colaboradores, o tanto que isso foi interessante para eles e eu percebi isso. Mas você trouxe também um aspecto que eu achei de prevenção, que eu achei super interessante. Aqui, gente, sem falar de feminismo e machismo, que não é a ideia, mas nós, mulheres, estamos mais acostumadas a tratarmos com prevenção, né? Assim, a gente faz esses atendimentos normalmente de forma preventiva. Como o universo ainda da construção civil ainda é muito masculino, né? Então, eu acho que é um trabalho muito legal que vocês fazem para dentro, principalmente dentro ali dos canteiros, porque muita gente nem sabe que tem que olhar, né? O médico, assim, com antecedência. Assim, vamos cuidar antes de ter a dor, né? De fato, eu acho que isso é um trabalho muito bem feito por vocês. Mas pegando o último gancho da fala dela, que eu acho que vai de acordo com o Instituto MRV, confesso que eu me recordo a uma palestra que vi anos atrás, que
Depois eu vim descobrir que foi pelo próprio Rafael Lafetar. Que eu confesso que na época eu até nem tinha me dado conta, quando eu o conheci pessoalmente, que era ele que tinha feito a palestra ali, e a gente até riu depois disso. Mas sobre essa possibilidade de alfabetização, né? E eu sei que vocês fazem isso dentro dos canteiros de obra também. Conta um pouquinho pra gente sobre essa ação de vocês. Sim, é um projeto de 14 anos, antes até do Instituto MRV, é da MRV, é o projeto Escola Nota 10. É um orgulho muito grande pra gente, porque a gente leva a alfabetização para dentro da escola, para dentro da obra, perdão. Porque quando a gente pensa na realidade do nosso colaborador da construção civil, seria impraticável que ele fosse para a escola à noite. Não tem como isso acontecer. Ele não vai ter emocional, não vai ter físico, não vai ter horas da manhã. Ele não vai ter energia para poder aprender. E aí o que a gente conseguiu fazer foi, vamos levar para dentro do horário de trabalho. Afinal de contas, um colaborador alfabetizado, a gente tem mais segurança dentro da obra, a gente vai ter uma orientação melhor acolhida, a gente vai ter pessoas mais felizes, a gente vai ter uma família sendo impactada diretamente por uma pessoa que muda o status social dela a partir do momento que ela consegue uma alfabetização. E ela consegue crescer, inclusive, dentro da empresa também. Exatamente, né? Exatamente. Então, isso é ótimo. Isso é, como diz um outro projeto da MRV, é cuidando de quem constrói. Porque eu sempre falo que a responsabilidade social, ela vai começando da nossa vizinhança. A gente tem que olhar para dentro de casa, porque não adianta a gente olhar para fora se a gente tem dentro da nossa própria casa pessoas que podem ser e devem ser acolhidas de forma diferenciada, como, por exemplo, os nossos colaboradores que não puderam no tempo correto se alfabetizar, mas hoje têm a intenção de. Né? E ano passado, por exemplo, a gente tem um número incrível. A gente teve 155 colaboradores que se inscreveram no Enseja, já passaram pela alfabetização e já estão capazes de buscar o diploma. Que legal. Mudar status social, que é o mais importante nesse caso, né? Então, como que a gente pode falar de responsabilidade social e empresarial passando das fronteiras? Primeiro, cuidando de quem está com a gente. É com saúde, é com prevenção. O atendimento do Seconce é incrível. Eu já tive o prazer de conhecer o Seconce do Rio de Janeiro com programas para desenvolvimento da comunidade vizinha de obra, que é incrível isso, olhando bem ali do nosso lado, né? E o Escola Nota 10 é um projeto que, assim, eu gostaria que todas as empresas copiassem, porque a gente tem pessoas que precisam desse apoio em todas as áreas, em todos os setores. Imagina agora na construção civil, sim, que é uma base que não teve esse apoio no momento adequado. Então, é um projeto de muito orgulho para a gente. O Instituto MRV colabora com a gestão dele. Já são mais de 5.000 colaboradores alfabetizados ao longo dessa história, desses 14 anos. A gente teve uma ação ano passado, depois vocês cortam essa fala, porque eu não sei se foi ano passado não, porque minha cabeça já não está lembrando mais. Mas a gente trouxe alunos para dentro da arena, num jogo do Galo, onde eles escreveram o nome de cada jogador na camisa. Então, todos os nomes ali do Hulk e dos outros jogadores foram escritos por nossos alunos. E esses alunos não eram só de Belo Horizonte, eram alunos espalhados Brasil afora pela forma como que a MRV está espalhada geograficamente. Não tinha como a gente pensar só em BH. A gente trouxe alunos de destaque das escolas Brasil afora. Eles leram ali numa prévia antes do jogo ir para o ar, né, na televisão. Tem a leitura da escalação. Foi uma aluna nossa que leu a escalação. Eles entraram em campo com os jogadores. Foi um momento, assim, surreal. É quase como você vê um filho seu falando, nossa, ele está conseguindo, está saindo, está mudando o status dele. Então, é um motivo de muito orgulho. É um investimento fácil de ser feito, não é difícil, é baixo, mas o retorno, gente, é impagável, é gigante, porque a gente está mudando a realidade de uma família inteira, não é só do nosso colaborador. A gente está cuidando de quem constrói, cuidando e estendendo esse cuidado para fora da companhia. Então, é fácil, ó. Não precisa ser coisas grandes, podem ser coisas pequenas, mas que tenham impacto, deixam legado, porque a gente sabe, gente, o brasileiro ele é muito solidário.
muito. Em qualquer ação que tiver emergência, o brasileiro está lá. Mas a gente tem o péssimo hábito, não sei se o Silvio vai concordar comigo, de agir só na emergência. Pontualmente, a gente não precaver. Isso, a gente não precaver. Nós, mulheres, estamos ali na preventiva da saúde. Isso que eu ia fazer exatamente essa analogia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente tem que precaver os problemas. Todo ano temos inverno. Por que as campanhas de agasalho são no inverno? A gente sabe que o inverno está vindo, porque não acontece em abril. Não antecipa. Por que não antecipa? Sabemos das chuvas, mudança climática está aí, é real. Não é historinha. Por que a gente não faz antes? Então, não precisa de grandes coisas, Isa. Precisa de algumas coisas, nem que sejam pequenas, mas no momento adequado para que a gente possa precaver algumas situações. E para que responsabilidade social não seja apenas um marketing, um conceito, um discurso. Exato. Ela tem que ser uma ação organizada, estruturada, que tem continuidade, que ela tem que seja sustentável, que ela seja processada e que inspire. Responsabilidade social, gente, ela pode até nascer do amor. Mas não é do amor que ela se mantém. Não tem nenhum problema nisso. Porque não é só fazer o bem, mas é também fazer o bem. Exato. Mas é aquele bem que tem que ser organizado, estruturado, para ele ter resultado. Exato. E a pergunta que a gente pode fazer, né? Se as nossas empresas fecharem amanhã, como que a gente vai ser lembrado? Para quem que a gente vai fazer falta? É aí que a responsabilidade social te ajuda a responder. Vou fazer falta para aquela vizinhança minha enquanto eu estava construindo minha obra. Por quê? Porque eu cuidava da minha vizinhança, porque eu tinha espaço de diálogo, porque eu abria cursos, porque eu fazia uma parceria com o Sinduscom para oferecer cursos para a comunidade, minha vizinha, que seja temporário ou não. O caso da MRV, por exemplo, é temporário, que a gente tem o vizinho do bem, que é justamente isso. Comunidade, vem com a gente, quero te escutar. Você fez algo. Pode ser coisa pequena, não precisa ser grandes projetos, não precisa ter milhões de investimento. Tem que ter vontade. E tem que ter o porquê, né? Que legado eu quero deixar ali. E eu investindo em saúde, em qualidade de vida, eu estou devolvendo para aquela sociedade parte desse valor que eu gerei. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa é a forma. Eu tô aqui, gente, encantada com vocês, que eu vejo a paixão, sério. Eu não sei se vocês estão vendo, assim, pelo computador, enfim, mas é palpável, assim, eu tô encantada. Mas, dito isso, assim, eu entendo que essas ações iniciam pelo amor, mas confesso que o amor não sustenta, não. De fato, mas a gente consegue ter essas pequenas ações, né? Acho que para essas empresas da construção civil, ou até não necessariamente só do segmento da construção, mas vamos focar aqui, né? Afinal, nós estamos falando dentro do nosso podcast aqui, construção de valor. Então, a gente vai acabar focando no setor. Quais que vocês acham, além dessa de alfabetização, que de fato é algo mais fácil aderir, né, talvez, menos complexo, talvez, né, seja a melhor palavra. E quais outras ações vocês entendem que podemos realizar, principalmente para as empresas que são menores? Então, assim, uma construtora menor, que às vezes não tem tanto funcionário no canteiro de obra delas, né, então, assim, contratar um professor, às vezes, pode ser um pouco mais complicado nesse primeiro momento. Como que vocês acham que a gente poderia trazer a responsabilidade social para a gente conseguir deixar um legado? Porque eu acho que eu gosto dessa história do legado, assim, porque acho que a gente tem que ter algum propósito nessa vida. Não é possível que a gente veio aqui, nasceu, trabalhou e morreu, sabe? Eu acho que a gente tem que deixar coisas boas. Eu acho que a gente tem que se preocupar em fazer o bem, né? E a responsabilidade social com o bem tá assim, lado a lado, né? Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, por gentileza. Bom, se associar a uma entidade como o Secons, eu acho que é um passo, porque às vezes pensa que é algo que sai caro, que é um custo caro, e não é, pelo retorno que você tem, né? E uma coisa que eu acho assim, interessante é abrir espaços para campanhas, para a gente levar informação qualificada
isso desperta, isso faz com que eu tenha um outro olhar sobre a minha saúde, né? Que eu passe a cuidar daquilo ali também, que eu me importe com a saúde da minha família, do meu filho, né? do meu marido, da minha esposa. Então, eu acho assim, isso foi uma coisa que o Sequoia avançou muito, essas ações educativas. O que é que a gente precisa? De um tempo dentro daquele horário, daquela rotina de obra, para a gente levar um profissional da área de saúde, um profissional que saiba falar um projeto recente, né? Que eu achei de suma importância pelo momento que a gente está vivendo, a questão da violência doméstica e familiar. Então, nós nos associamos a um projeto do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela tem uma coordenadoria que cuida dessa questão da violência doméstica, violência contra as mulheres, mas uma violência que ela é contra a mulher, mas ela desestrutura toda uma família. Ela impacta toda uma família. E eles queriam muito falar para os homens. Então, eles foram buscar públicos onde era expressivo, onde é expressivo o número de homens. Nos procuraram e, a princípio, é um tema indigesto? É um tema que incomoda? No início, quando esse projeto começou, as pessoas ficavam um pouco cabreiras, não quero abrir o espaço para falar isso, mas apostaram e deu muito certo, porque é uma hora de uma fala de alguém que está no dia a dia lidando, enfrentando essa questão, é um advogado, é um psicólogo, é um assistente social, é um policial, é alguém que lida com aquele assunto que dentro de um determinado tempo vai explicar por que aquilo acontece, o que faz aquilo, o que gera essa violência. Tem sido um projeto tão interessante, que tem gerado discussões, uma catarse mesmo, coletiva, tão interessante, que às vezes, assim, informação a gente tem, você liga a televisão, está aí todo dia, mas essa informação trabalhada, crítica, onde está a estrutura disso aí, por que chega nesse ponto, e o que acontece com uma família, o que acontece com a minha vida social, minha vida laboral, se eu estou envolvida numa situação dessa, como é que eu posso colaborar para poder diminuir isso aí, né? Então, assim, são projetos dessa natureza, assim como a gente também leva dentro das campanhas temáticas aí de saúde, né, para poder prevenir câncer de próstata, câncer de mama, hipertensão. Hipertensão é um problema tão sério. A maioria das pessoas não sabe o que é hipertensa, porque nunca parou para entender como é que você vira um hipertenso. Então, é uma fala simples, básica, de um tempo curto, mas que faz as pessoas se inspiram. Eu vou marcar uma consulta lá, eu vou checar essa pressão, vou começar a controlar isso aí, vou acompanhar. Eu nem sabia que eu podia ter. Então, coisas desse tipo, como a Brenda falou, simples, elas são pequenas, mas elas têm um retorno importante. E a gente fica, assim... Porque às vezes a gente, até pegando a temática da NR1, que eu acho que acaba girando um pouquinho em torno desse assunto que a gente está conversando hoje também, a gente esquece que a gente tem problema, pode ter problema dentro da empresa, ok, né? Às vezes você fica estressado sim por conta do trabalho, acontece, mas muito do seu estresse ou da sua ansiedade pode vir por uma questão de saúde, pode ser porque você está passando por uma dificuldade dentro de sua casa, seja financeira, outras questões, que a gente leva isso, né? É muito bonito falar assim, eu deixo as minhas coisas pessoais quando eu chego na hora do trabalho, mas é bem complicado isso, né, gente? Sejamos sinceras aqui. Mas e outras ideias, Blenda, assim, até porque o Instituto tem muita coisa, né? Se você puder contar um pouquinho das ações que vocês fazem, eu vou pedir dos menos complexos para os mais complexos, porque aí a gente também se inspira nos menores. Silvia traz uma referência muito importante, né, gente, que é a saúde, que é muito negligenciada em muitos núcleos familiares, né? Isso não pode deixar de ser feito. Mas eu acho que uma primeira coisa que é muito importante para a gente começar qualquer projeto, qualquer programa, independente do tamanho que ele seja, conhecer com quem a gente vai lidar. Verdade. Importantíssimo a gente saber quem é o nosso colaborador, se a gente está pensando num projeto para ele. Quem é a nossa vizinhança, se é um projeto para ela. Né? Trazendo exemplo do Instituto MRV, lá atrás, quando a gente nasceu, a gente entendeu dentro da companhia que tinha uma força gigantesca voluntária ali dentro. Foi o nosso primeiro programa, MRV Voluntários. O que a turma quer fazer? Ela só quer doar o tempo. Com o quê? Não sei. Eu quero doar meu tempo. Faz alguma coisa pra gente fazer isso? Porque muitas vezes a pessoa quer fazer o bem pro outro, mas não sabe por onde começar, não sabe como procurar.
As organizações de terceiro setor também, a grande maioria não tem programas para receber voluntários, né? Não sabem receber voluntários, está tudo bem, a gente vai lá e ajuda eles a criarem esse caminho, mas é uma ótima forma de se começar. Não tem problema ter 10 pessoas dentro da empresa, nenhum. Vamos criar coisas que 10 pessoas consigam fazer. Uhum. Seja num horário de expediente, seja num sábado. A gente tem a sorte da companhia comprar a nossa ideia, a gente tem 44 horas ano cada colaborador da MRV para dedicar ao Instituto MRV. Gente, olha que receita incrível que eu tenho fora do recurso que eu recebo para poder investir em responsabilidade social, o tempo do nosso colaborador. E são ações simples. Vou dar um exemplo, já que você me pediu isso, coisa simples. A gente tem dentro do MRV Voluntários um projeto que chama Entre Letras. Nada mais é do que a troca de cartas escritas à mão entre colaborador e criança. O que a gente faz com isso? Ajuda a melhorar a leitura e a escrita das crianças. Esse ano, nossa edição já está rodando com foco, além da escrita e leitura, em levar ODSs. Eles estão lendo uma revistinha em conjunto, um gibi, em conjunto entre voluntário e criança, para poder melhorar a escrita e leitura, com a instituição nos apoiando, porque a gente já tem os índices dessas crianças que estão participando, para a gente ver qual foi a evolução delas durante 2 meses de troca, e além da inserção da temática. Simples. E tirar um pouquinho as crianças também dessa conexão da tela. Né? E receber carta é algo assim. Eu nem lembro qual foi a última vez que essas crianças nunca receberam carta. Receberam carta. Outro dia, minha filha me fez essa pergunta. Minha filha tem 5 anos. Mamãe, há muito tempo atrás, as pessoas trocavam cartas? Eu não sei porque ela me fez essa pergunta, porque eu não contei para ela sobre o Entre Letras. Ela sabe onde eu trabalho, ela já foi lá e vira e mexe pergunta o que eu faço. Mas é mais difícil explicar para ela do que o pai, que é técnico químico. É mais fácil. Para ele é mais fácil. E eu falei, sim, minha filha, há muitos anos atrás. Mas por que as pessoas pararam de fazer isso? E a carta, ela tem um simbolismo também, assim, tão especial. A pessoa está doando seu tempo para escrever. Ele tem uma emoção que pode ser o texto mais lindo de WhatsApp, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. E ao final dessa troca, eles se conhecem, porque a gente não permite troca de foto, de nada, durante as cartinhas. E ao final as crianças vão à sede da MRV conhecer o seu correspondente, seu novo amigo. Então, assim, coisa simples, pequena, mas a gente tem conecta e gera um valor. E a gente está conectado à necessidade da instituição. Que isso que é bacana. E a gente vai em outras coisas também. A gente aproveita a nossa inteligência da arquitetura dentro da companhia, repagina a biblioteca para deixar aquele ambiente mais agradável. Eu não estou falando de construir, eu estou falando de levar um papel de parede, um sofazinho de pallet, gente, coisa simples, com um colchãozinho em cima, é um colorido na prateleira. A gente não está falando de construção, a gente não está falando de coisas enormes, nós estamos falando de detalhes. Mas a gente já teve relatos de instituições que nós fizemos essa repaginagem na biblioteca, que o índice de acesso das crianças aumentou em 50% ao ambiente, porque ele estava mais agradável. Eu fico pensando, a gente tem uma premiação que é longeva também, dentro, em conjunto com o Sinduscom, que é o Prêmio de Segurança do Trabalho. E uma das categorias premiadas é a área de vivência nas obras, nas empresas. Olha só, talvez uma coisa que você acabou de falar, um espaço simples, mas agradável, no momento que eu vou ter para parar um pouquinho, para pausar, agradável, né, visualmente agradável, onde tem alguma coisa de estímulo. Hoje é uma lutar contra a tela, o celular, mas assim, resgatar o prazer de uma leitura e deixar ali livros. A gente já teve um projeto, infelizmente ele se encerrou, chamava Construteca. Ela percorria os canteiros de obra, então eram livros que a gente recebia de doações, isso que você está falando, atos voluntários, doava e fazia uma mini biblioteca com livros interessantes, infanto-juvenis, livros acessíveis, né, e que eram deixados ali nessas áreas de vivência, no ambiente da obra, no meu espaçozinho de descanso, eu ter acesso a esse livro, eu poder levar esse livro para o meu filho, né? Porque livro é caro, infelizmente, né? Nem todo mundo tem acesso a livros que estão aí na moda, divulgados. Então, era um projeto que a gente podia até resgatar, que fez muito sucesso na época. Sim, e é coisa simples, né? E a gente tem aí o programa de voluntariado, que é fácil de construir coisas pequenas e que façam sentido tanto para a empresa quanto
para a instituição que você está apoiando. A gente olhou para dentro de casa, criamos o Seu Filho, Nosso Futuro, que entrega material escolar para todos os filhos dos colaboradores. Esse ano foram mais de 4.500 kits, Brasil afora. A gente tem incentivo à leitura, a gente tem cursos de pós-graduação. Aí eu estou falando dos mais simples aos mais complexos. Para aqueles que também querem, além da sua empresa, né, do seu muro ali, apoiar uma instituição social, mas apoiar uma instituição social que tenha legado. Porque nasceu do amor, mas não permanece nele. Precisa ter algo que seja consolidado. Exato. Né? Então, a gente tem editais para fazer isso, a gente tem edital tanto para capacitar pequenas e médias instituições que não sabem lidar com a gestão de uma organização social, que é uma empresa com lucro diferente, mas tem que ser tratada como uma empresa, até para ser levada a sério. A gente tem o que reporta recursos para instituições sociais. A gente já fundou um outro instituto. Então, depende até onde você quer chegar. Mas, para quem quer começar, é parar de dar a desculpa de que eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho recurso. Tem. Vamos bater nos nossos colegas ali e perguntar: o que você já fez? Me ensina. Deixa eu começar pequenininho aqui. Às vezes alguém do RH que tenha mais intimidade, algum assistente social que está ali perto, roubando sardinha pra gente. Mas dá para fazer. Se você tiver vontade, dá para fazer. O que não dá para usar esses momentos, por exemplo, de tragédias, para poder colocar seu nome ali na marca de uma campanha pontualíssima que foi criada para cuidar de uma emergência que a gente tem que fazer, é responsabilidade nossa também. Mas o que eu posso fazer no meu dia a dia? Será que é ter uma única ação no ano, onde a minha empresa vai lá e vai pintar, junto com os meus colaboradores, o muro de uma escola? Que seja, mas faça. Acho que tem que começar ali. Vamos fazer? Vamos. O que eu posso fazer? O que meus vizinhos aqui precisam? Deixa eu escutar eles um pouquinho. Isso que eu gosto muito do associativismo, assim, é o que me encanta, porque é essa possibilidade que a gente tem de conversar com uma empresa grande e de sucesso como a MRV, outras empresas menores, e ver, né, um pouquinho do que a gente pode fazer. Lógico, uma empresa pequena não tem uma capacidade né, de fazer, às vezes, certos investimentos. Mas você pode pegar essas dicas e ver assim, como é que eu consigo materializar isso? E eu acho que o associativismo acaba indo para não só para essa parte, né, aqui que a gente está falando de responsabilidade social, mas de uma forma inteira, e eu adoro isso. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham? Vocês acham que a responsabilidade social dentro do segmento da construção civil já evoluiu ou ainda tem muito que evoluir? Me conta um pouquinho a percepção de vocês. Evoluiu. Eu acho que sim. Evoluiu. Mas a gente não pode se dar por satisfeitos. Acho que a gente tem muito o que fazer ainda, principalmente se a gente pensasse em ações conjuntas. Que é isso. Uma pequena não tem tanta força aqui, mas ela pode doar o que ela tem lá dentro da própria companhia dela. E unir a força com a outra. Então, evoluímos, sim, mas podemos muito mais. Se a gente para pensar que a construção civil ela é a base de uma sociedade, a gente, em várias áreas, desde lazer, a moradia, a infra, é tanta coisa que a construção civil está envolvida. Normalmente é o primeiro emprego também. Pode ser com um volume de mão de obra significativo, gigantesco. Né? A gente tem que pensar e ir além. Até porque ele tem menos restrições de escolaridade para empregar. Então, aí que a gente tem que atuar. Exato. Né? Porque absorve uma massa maior de pessoas, né? Um número maior de pessoas. E aí que tem que investir mesmo para qualificar, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que talvez não tiveram, aquilo como você falou, talvez não tiveram oportunidades, né, de escola, mesmo de acesso à saúde. Então, eu acho que é o setor cuidando do próprio setor, de quem faz ele se mover, né? Sim, sim. E é importante, né, porque se a gente pensar que a evolução que a gente se encontra hoje, ela vai criar barreiras para algumas profissões. Já está criando. A construção civil ela já está sofrendo. Esse futuro está muito perto. Esse impacto já está aí. Como que a gente pode fazer para devolver talentos para dentro da construção civil? É cuidando dessas pessoas. Como que você retém um colaborador? Cuida da família dele. Dá um kit escolar. Incentiva ele a estudar. Dá um curso de inglês. Dá uma atenção em saúde. Dá uma atenção em saúde.
No Sinduscom a gente tem falado muito de um projeto que é até iniciativa da FIENG, que chama Recriar, que você paga na escola SESI, né? Você paga uma mensalidade, você pode ganhar mais 2 outras crianças estudando. Então, você paga uma e tem 3, né, no final das contas. E isso é uma excelente forma de cuidar dos funcionários, na verdade, dos filhos dos funcionários, então tá cuidando deles também, né? Mas reter também essas pessoas dentro da empresa da sua empresa, porque escola é caro, gente, né? Assim, o ensino hoje em dia, e hoje essas escolas, elas têm robótica, umas coisas incríveis, assim, que na minha época não tinha, pelo menos. E olha que eu ainda estudei em escola particular, né? Então, são essas formas, né, acho que a gente pode trazer para reter esses profissionais. Gostei muito da sua fala. E ações, assim, que reverberem, né? Exato. A gente pensa assim, voltando aqui do simples, uma palestra sobre saúde bucal, que é uma coisa que a gente faz. Ela faz tanto sucesso, porque as pessoas, às vezes, gente, a saúde oral, a saúde bucal, está na boa escovação. Eu nem sei a forma correta de escovar um dente. A maioria de nós, a gente pensa, né? Então, vai uma profissional que vai dar essa palestra, pode ter certeza, e fala assim, ó, o seu filho e a sua filha pode tratar de dente também. Pode ser ensinado a forma correta para poder evitar chegar aí à perda de dentes, a problemas mais sérios. Ela faz um sucesso, porque é tão simples, é algo tão, parece que é tão do cotidiano, que a gente faz tão automaticamente, mas às vezes faz incorretamente, não, né? E aquilo pode gerar problemas, né, de saúde sérios. Então, assim, são coisas que vão além. Quando você faz uma palestra sobre questão do câncer de mama, prevenção ao câncer de mama, de inspirar para poder fazer um exame, né, uma mamografia, fazer aquilo periodicamente, e agora com os homens também, né, tentando envolvê-los nessa questão preventiva também, que tem, né, mais restrição ou mais dificuldade de procurar um médico periodicamente. Você tem um urologista, trouxe esse profissional justamente, poxa, é a população maior que a gente lida. Então, vamos trazer um profissional que cuida disso. Então, assim, são avanços que a gente vai colocando, especialidades, para responder a essas realidades, essas deficiências, essas lacunas que você vai tentando, né? Imagina todas as empresas do segmento cuidando dos seus. Exato. Olha o número de gente envolvida. E olha disso, o indireto, gente. O que a gente traz do sistema público de saúde. Você tira um pouco, tira o peso. Um pouco ali. Né? Sem entrar muito nessa área, mas a gente sabe que o setor público ele não dá conta, ele não precisa dar conta sozinho. O setor privado está aqui para isso também, para suportar isso. E por que não cuidar dos nossos? Já que a gente está falando um pouquinho de saúde, quais são os maiores desafios hoje para garantir que o operário do canteiro de obras ele tenha qualidade de vida dentro e fora dele? O que vocês acham? Essa questão da saúde é fundamental, porque ela é básica, né? É de que aquilo se transforme numa rotina mesmo, de que aquilo se transforme numa cultura prevencionista, né? Eu repito isso, insisto, não procurar o médico, né, as opções, as oportunidades de saúde só porque eu estou com um problema mais sério, agravado, não. Colocar aquilo na minha rotina. Eu acho que a gente tem essa missão, né, de contar com quem orquestra isso dentro de uma empresa. Então, se associar, por exemplo, a um SECOM, se garantir que aquele time que eu estou comandando, que eu estou gerenciando, faça mesmo os exames periódicos, né, marque consulta, né, para poder cuidar dessa saúde. E ainda tem um desafio cultural mesmo, né? Tem essa coisa de dizer que o homem não procura tanto isso, então quebrar esses tabus, né? Mesmo, e a gente quebra tabus falando, explicando com informação de profissional, né, qualificado sobre aquilo. Então, é um exercício contínuo. E tentar estender isso sempre para a família, né? Porque qualquer pessoa, homem ou mulher, tendo a sua família com bem-estar assistida, você trabalha mais feliz, você se entrega mais, o cansaço começa a ficar um pouco menor, porque você sabe que todo o seu esforço está sendo devolvido para a qualidade de vida sua e da sua família. E aí salário de qualidade, saúde, educação, cuidar da saúde mental, que é importantíssimo, né? Vai para além, né, É algo que a gente não falava há pouquíssimo tempo. Exatamente. Né? Dentro da MRV a gente tem um pacote de uma experiência dos colaboradores, e uma delas é sua mente.
que é justamente naquele momento que a gente está precisando de um apoio, não sei por onde buscar, e tem ali um apoio psicológico, é importantíssimo isso. A questão da qualificação, né, qualificação, gente? Investir em educação dentro da empresa. De qualificação profissional mesmo, porque a gente não está tendo renovação de funções mais complexas, né? Então, assim, nós estamos com funções que as pessoas já estão mais velhas, porque não tem gente que se interesse de ser um carpinteiro, de ser um armador, né? Eu acho que isso é fundamental, eu acho que já evoluiu, de criar oportunidades junto com parcerias aí, que tem expertise nisso aí, né? Então, assim, a gente precisa melhorar esse plantel aí de pessoas qualificadas dentro do que o setor desenvolve. E aproveitando essa deixa, o sindicato já tem feito vários cursos, a gente tem colocado à disposição vários cursos para realmente trazer uma melhoria, não só, né, para os canteiros de obras, mas a gente tem para também outros cargos de liderança também, sabe? Salvo engano, acredito que eu esteja com essa informação correta, porque eu escutei ela ontem, então tá fresca na mente. Mas a gente, nessa gestão, né, nessa última gestão agora do Sinduscom, a gente já capacitou mais de 5 mil trabalhadores. E, assim, a gente ainda precisa fazer mais, né? Falar, comunicar mais, porque tem muitos cursos, inclusive que são gratuitos. Então, assim, às vezes você ali, a sua empresa não consegue, mas o seu sindicato consegue proporcionar isso para você, né? Então, a gente está trazendo não só uma qualidade, uma capacitação do profissional para dentro da empresa, mas também trazendo essas melhorias para a vida dele, né? Então, eu realmente acho que a gente, às vezes, não pode fazer sozinhos, mas a gente tem esses apoios que podem nos auxiliar ali. A gente falou um pouquinho de legado, né, Blenda, que você trouxe isso pra gente. O que vocês acham que pode ser o legado da construção civil daqui a 10 anos? Vamos fazer um desafio para todo mundo que está nos ouvindo. Acho que a gente vai voltar. Vamos cuidar de quem constrói? Vamos olhar para dentro desses núcleos familiares. O que a gente pode fazer além? Além do nosso papel obrigatório enquanto empresa, o que a gente pode deixar para a vida dessas pessoas? Se eu tenho ali um espacinho para investir na família dele, por que eu não faço? Seja com saúde, com educação. Vamos cuidar mais de quem constrói. E envolver cada vez mais os gestores nesse processo, né? Ele precisa acreditar para poder desenvolver isso, para essa base ser acompanhada, né? Ter oportunidades. Então, é cada vez mais investir para abrir essa cabeça, né, desse empresário hoje, de quem está à frente no gerenciamento desses projetos, né, de acreditar no retorno positivo e real dessas ações. Eu acho que também tem que ir caminhando junto, não é uma coisa, né? Então, tem assim... mas eu acho que está vindo uma turma aí com um olhar mais aberto para essas questões, que acredita mesmo que, para que seja sustentável, precisa fazer na prática, no dia a dia, exercitar, com pequenas ações que vão crescendo, vão reverberando, vão inspirando, e eu acho que é isso. Eu acho que às vezes é difícil para quem paga a conta entender que transformação social não necessariamente vai ser transformada em números. Muitas vezes o que a gente faz, como por exemplo o Instituto MRV, o que a gente planta hoje naquela criancinha que trocou a carta com a Silvia, a gente não vai enxergar essa evolução imediata agora. Isso. Então, às vezes, é começar a abrir a mente de quem paga a conta ali. Peraí, o que eu estou fazendo, eu vou enxergar daqui 5, 10 anos. Hoje, capacitar melhor, cuidar melhor do meu colaborador, da saúde dele, peraí, ele vai me devolver num trabalho de mais qualidade, porque eu cuido dele. Ele vê valor, ele vai ficar na minha empresa, ele não vai tentar ir para outra, porque eu estou cuidando dele. Então, é pensar muito nisso, quem paga a conta. Gente, transformação social não necessariamente se reverte em número de forma imediata. Exato. A gente precisa enxergar para além da conta, para além desse boleto, para além desse número. É aí que sai da obrigação e vai, de fato, para a responsabilidade social e empresarial, que é algo voluntário. A gente quer quebrar essa barreira. Então, é uma coisa que a gente passa dentro das nossas empresas, né? Ah, poxa, como é que eu faço para convencer ali, tirar esse recurso? A gente precisa começar a pensar que
vai para além de números. A gente está falando de transformação de vidas. E quando a gente fala de transformação de vidas, a gente não transforma isso em número. Não é o salário que o cara ganhou porque você capacitou ele que é o mais importante. Não. É uma família melhor estruturada, é uma pessoa mais feliz, uma pessoa com saúde, uma pessoa que vai ficar na sua empresa por anos. E você se torna referência. E você se torna referência para ele. Então, gente, vai além de números. Vamos pensar nisso. Faz muito sentido isso que vocês estão falando, porque às vezes nós, empresários, a gente pensa assim, poxa, se eu der um aumento aqui, se eu fizer isso, às vezes você acha que está agradando horrores as pessoas e não, né? Então, acho que o chamamento, como vocês trouxeram, essa parte da saúde, como vocês trouxeram, o chamamento que eu digo assim, o que vocês querem? O que é valor para vocês? Porque às vezes a gente vai fazer uma ação que não é valor para eles. Exato. Então perde sentido, né? Então assim, vamos supor, o pessoal chegue à conclusão que seja estudo. Eu não tenho a condição hoje de fazer um treinamento com eles muito diferenciado. Poxa, uma biblioteca, que eu acho que foi uma ideia assim, muito legal que vocês trouxeram. Um canteiro de obras mais organizado. Eu, pelo menos, na minha uma roda de conversa, né? Um truco aqui, deixa à disposição um baralho. Vou ver se esse pessoal não sai do celular ali, não vai jogar, né? Então, assim, às vezes coisas pequenas que não são caras, a gente consegue trazer isso e deixar um legado para dentro das nossas obras. E é isso que cria memória, né? É o que a gente guarda, né? São essas experiências, são essas vivências, é isso que... Uma vez você me falou sobre um campeonato de truco que vocês fizeram num evento. Isso, no Dia Nacional da Construção Social, E aí diz que o pessoal ficou enlouquecido, viu, Blenda? Imagina! Eu lembro, né, ao longo desse tempo, de uma ida com um grupo das salas de alfabetização ao cinema. O filme era Central do Brasil. Nossa! A Fernanda Montenegro, que escrevia cartas para quem não conseguia ler, e a turma da alfabetização. E aí nós fechamos o Cine Belas Artes ali na Gonçalves Dias. Foi uma experiência, assim, do que você via na tela, do que você via fora da tela. Eu nunca tinha ido num cinema. Hoje não, hoje está acessível, tem o streaming, né, que todo mundo tem, mas na época... Ir ao cinema, que é uma coisa talvez tão simples, para mim, para você, eu que sou cinéfila, mas eu vi aquela turma parar um tempo, e foram todas as salas de alfabetização que funcionaram na época. E para assistir a importância da carta, né? De você se comunicar, de uma informação chegar até alguém. Assim, para mim foi uma experiência inesquecível, tá na minha memória. Não, certamente de toda a turma que foi. Exato. E isso você não transforma em números. Essa felicidade, essa experiência e esse cuidado, você não transforma em número. Exatamente. E marca para a vida toda, marca para a vida toda. Pessoal, é que o papo foi tão bom, que foi fluindo aqui, que eu confesso que eu nem vi o horário, mas chegou ali... Até falei, meu Deus, infelizmente eu vou ter que encerrar, mas se deixasse eu ficaria aqui conversando com vocês a manhã inteira, porque foi super agradável. Eu acho que a gente deu vários insights para várias pessoas de como conseguir fazer isso, seja em ações mais complexas ou menos complexas dentro do seu canteiro, para a gente deixar um legado ainda melhor no setor, né, da construção civil. Eu acho que a gente preocupar com pessoas, fazer o bem, né, realmente faz toda a diferença. E eu gostaria de convidar vocês para deixar um último recado, o que vocês acham, para tocar ali, às vezes um construtor que talvez tenha um pouquinho de resistência, né? Porque tem gente que tem um pouquinho de resistência com essa parte do ESG, da responsabilidade social. O que vocês gostariam de deixar para essa pessoa, para talvez sensibilizá-las aí, gente? Se abrir para isso, né? Conhecer a experiência do Seconce para quem ainda não está lá dentro. E, pessoalmente, né, visitar a casa em funcionamento para você ver o impacto disso aí, ou abrir um espaço dentro da sua rotina, né, da sua obra, para a gente levar informações mesmo, uma palestra institucional sobre o que é que a gente faz, porque para aquela pessoa conhecer, né, e é ela que vai ser beneficiada, eu acho que sai todo mundo ganhando, né? Sai a sociedade, sai o empresário que se engaja e principalmente a força motriz aí dos setores, né? Que é quem faz acontecer, que está no dia a dia gerando ali, né, valor, né? É isso. Eu acho que para aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade ainda de lidar com essa questão da responsabilidade social, acho que uma palavra pode abrir, que é a empatia. Vamos colocar no lugar do outro. A gente não sabe a história. Ninguém sabe a guerra que travou aqui antes de chegar para a gente gravar esse podcast. Só a gente que sabe.
Então vamos tentar olhar para o outro de uma forma mais empática. Conhecer quem está do nosso lado. Saber o que as pessoas querem. Não para fazer o que eu acho que a pessoa vai gostar. Mas fazer algo que faça sentido para a minha equipe, para a minha turma, para da minha empresa, para a minha comunidade, para a minha vizinhança. Escutativa. E começar. Conversa com pessoas que já fazem. Tenta ver o que encaixa na sua realidade. O que não dá para acontecer é ter empresas dentro do ramo da construção civil sem fazer nada. Isso a gente não pode permitir mais. A gente tem uma potência muito grande. Olha o número de trabalhadores que tem no setor. E olha o quanto de colaboradores ainda vamos precisar nos próximos anos. Então, a gente precisa se mostrar como cuidadores da sociedade. A gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto construção civil na realidade brasileira. Olha quanto de família, quanta estrutura, infraestrutura que a gente impacta. Isso gera qualidade de vida direta e indireta para toda a população brasileira. Nossa responsabilidade é muito grande. A gente não pode mais olhar só para o simples lucro que a empresa nasceu para ter. A gente tem que olhar para o lucro social enquanto responsáveis, corresponsáveis da construção de uma sociedade melhor. E se a gente se apartar disso, não fizer parte desse movimento, não sei, talvez sua empresa não fique viva. Exato. Porque ela não está gerando valor além do que deve gerar para a sociedade. A gente tem que pensar isso muito além de reputação, gente. A gente está pensando em legado, de novo, legado. Vamos ter empatia, vamos olhar para o lado. Não precisa ser coisa grande. Vamos escutar a nossa vizinhança, a nossa comunidade, nossas pessoas de dentro da nossa companhia. O que é que elas precisam, o que é que elas querem. Se a gente começar a cuidar desse grupo, a gente já está impactando indiretamente muita gente aí. Então, olhar para os seus e olhar para a sua vizinhança já é uma ótima forma de começar. Não precisa ser coisa grande, pode ser pequenininha. Pode ser pequenininha. Eu falo, assim, eu queria realmente agradecer, porque eu falo que dentro da minha empresa eu fui, juntamente, né, ali com os sócios, a gente trouxe algumas sugestões e a gente achou que ia dar super certo. A equipe falou assim, nossa, o pessoal vai gostar. E não se engajaram, porque eu não fiz o básico. Eu não perguntei, isso é um valor para vocês? Uhum. Então, assim, eu confesso que para mim foi uma baita aula aqui de responsabilidade social com vocês duas. Queria agradecer imensamente. Eu tenho certeza que eu tive vários insights, eu tenho certeza que eu vou aplicar isso dentro da minha empresa. E espero que você, que tenha acompanhado com a gente, também consiga colocar todos esses insights na sua empresa. E não deixe de acompanhar o nosso podcast. Muito obrigada. Tchau, tchau.